Muito boa noite, começando o ESPN FC do dia 3 de fevereiro de 2025. Oswaldo Pascoal adora fazer um gol de schlapp. Gol de cabeça Fernando bonito. Campos adoraria, mas não consegue. Quem fez muitos, apesar da estatura nem tão privilegiada, foi o nosso tetra. Sim, fazia gol de tudo quanto é jeito. De direita, de esquerda, de cabeça, onde é que vinha? Direita só em final de campeonato, Pascoal. Com direito a esse requinte de crueldade, é isso aí. Isso aí. Bom, foi muito bem o Plihal, né? É só em gol de final. Aí, direitinho funcionava. Um beijo, meus queridos. Por falar em finalzinho, o Flamengo é campeão. Toca o hino, Fabrício. Botafogo, bola, não tiveram conversa, só deu Flamengo. Foi antes e depois da chuva. Que é isso, antes da chuva até que sim, eu pensei, mas já não ia dar. Mas depois da chuva, então, atropelamento. Sabe aquela música, tem uma música, atropelamento e fuga? Automóveis, atropelamento e fuga. Foi exatamente o que aconteceu. Que música é essa, Pascoal? Eu não sei qual é o grupo que canta isso, mas é uma música que me veio à memória nesse momento. Eu sei isso. Que música é essa, Pascoal? Automóveis, eu acho que é o nome da música. Chama Automóveis, Atropelamento e Fuga. Nem vou falar. Se eu ficar falando muito de nome de um filme, não sabemos. O pessoal do áudio já vai. Escova e a Máfia. Escova e a Máfia é o nome do grupo. É isso aí. Começamos bem a semana. Começamos bem. Então, só para lembrar o seguinte: nem vou falar do Bruno Henrique. O Bruno Henrique transformou a bola numa lentilha. Porque quando você gasta a bola, você faz ela uma ervilha. Mas quando você gasta a bola e ainda chata, ela vira uma lentilha. Foi o que fez o Bruno Henrique. O Gerson eu não vou comentar, porque parece que toda vez que eu falo do Gerson, eu exagero. Mas não é exagero. Ele é um absurdo de jogador. É um absurdo o Gerson não ser titular da seleção brasileira. Ele tem que ser titular com os olhos fechados. Sido, Pascoal. Mas calma, porque vira e mexe. O Paquetá. Eles têm uma paixão pelo Paquetá. O Paquetá. Ele tá demais hoje. O Paquetá. Hoje ele tá demais. Entendeu? Tudo. É o Gerson, cara. Agora é Gerson que tem que ser. Porém, pelo jeito, na lateral da seleção, o Wesley também vai ser o nome. Esse era o segundo capítulo. O Wesley. Você viu a bola que o goleiro deu pra ele, Rossi? Aquela quebrada assim, a bola que ele dominou, saiu de... Que é isso, gente? Tá numa categoria impressionante. Cebolinha, rapaz. Everton, olha lá, ó, dá uma olhada. Olha lá, dá uma olhada nele. Não, sim, a chuva foi uma coisa diferente, espetacular, né? Dá um tom diferente pro jogo. Aí, ó, Lucas Alter. Foi uma tarde feliz dele. Lucas Alter, Jesus! Então quase pega o pênalti, hein? Quase. Sim, é um exagero, gente. Dá uma olhada nisso aí, ó. Olha o chute que ele vai pegar de fora da área. Dá uma olhada, ó. Que é isso? Que é isso? É peito de pé, Pascoal? Não, pegou na veia. Sabe quando pega na veia, não tem como o goleiro ir na bola. Não tem. O goleiro pode fazer o que ele quiser. Ele pode até subir numa escada que ele não vai pegar. Você reparou que ele nem olha pro gol? Não, já chega batendo. E aí, como o Zinho falava na época dele de jogador, já chega fazendo. Chegou, já dá a raquetada na bola, já chega lá. O Flamengo foi... Gente, sinceridade, é bonito de ver. Olha isso, vai dando uma olhada aí. Ele vai tentar um drible na linha de fundo, não sei se é nesse lance aí, que ele vai dar um drible. A bola fica justa, não, essa foi a tentativa do... Tirigado era o Michael. Olha lá, dá uma olhada. A matada do Amatal. Dominou, o tapa pra dentro, já saiu pra cá. Ainda tem uma jogada dentro da área que o Bruno Henrique atrapalhou a Arrascaeta, porque roubou a bola do Arrascaeta. Mas mesmo assim, fez outra grande jogada o time do Flamengo. O Bruno Henrique foi um exagero. Nesse lance, eu acho que foi escanteio duplo, porque bate em dois do Botafogo, na cabeça do zagueiro Flamengo. E o goleiro. Mas, do Flamengo. Mas o
o árbitro entendeu. Ó, Lucas Alto. Luiz Araújo, ficou nervoso? A cavada. Não, aí não é cavada. Como é que chama isso no tênis? É slice. Entendeu? Você que joga tênis, hein? É slice, ó. Ele dá um tapa na bola e tira o pé. Pá! É aquele tapa nogento, ó. Pá! Tirou o pé. Como é um que é? slice. É assim, a bola veio assim, ó. Pá! Tirou a bola, saiu dentro do gol. Espetáculo, gente. Isso é o Flamengo, gente. Agora, só queria fazer um elogio, mais uma vez, de tudo que a gente viu no Botafogo, eu acho que só esse gol foi para um jogador que mereceu, o Patrick de Paula, porque ele está se reerguendo no futebol. Você acredita mesmo? Eu acredito. A gente tem que acreditar no ser humano que ele possa se recuperar. E eu acho que ele está se recuperando. E ele tem demonstrado isso no Carioca, entrou bem no jogo de hoje. Eu estou torcendo para que ele se recupere. É difícil o volante canhoto, é difícil o volante que chega na área e bate bem no gol, e ele chuta bem de fora da área. Então, eu espero que ele se recupere. O futebol brasileiro precisa dele. Mas o Flamengo é incomparável. Gente, eu vou falar uma coisinha só. O Flamengo é incomparável. Ontem só foi assim. Atenção, gente. Quando precisar, o Flamengo tá aí, hein? É o filipismo, Tetra. Eu estava aqui tentando falar com o Dorival, ligando para ele. Porque depois disso tudo aí que o Pascoal falou, eu falei, ó, se cuidem, Dorival. Porque assim, o Pascoal já quer o Felipe Luiz na seleção brasileira também. Não, eu não falei isso, hein, gente. Porque aí eu não falei isso, hein? Não foi isso. Você está falando do Flamengo aí, de 3, 4 jogadores já titular na seleção brasileira, do Flamengo incomparável, do Flamengo seleção brasileira, do Flamengo jogando, que o Gerson tem que ser o titular da seleção brasileira, porque o Wesley tem que ir para a seleção brasileira. Fala um lateral melhor que o Wesley. O Danilo vai ser titular na zaga da seleção brasileira, não na lateral direita. Não, assim, eu fiquei empolgado com essa introdução do Pascoal. Que isso, maravilhoso. Aí eu falei, Dorival, abre teu olho, hein? Ganha aí na seleção, senão é Felipe Luiz, o Pascoal já falou aqui. Não falei isso, não. Brasileira, né, Pascoal? Não, vou falar um negócio pra vocês. Eu adoro. Poxa, eu tenho um carinho tão grande pelo Dorival. É só o Flamengo, então. Pra quem não sabe, o primeiro. É só o time do Flamengo. É só o Flamengo. Pra quem não sabe, o primeiro diretor do Dorival Júnior fui eu. Figueirense. Então eu tenho um carinho enorme pelo Dorival, desde o tempo que ele jogava. Lá ele não tinha tanta fartura. Não, lá eu nunca chamei o Dorival de Dorival, eu sempre chamei de Júnior. Eu nunca chamei o Dorival. Ele é apaixonado pelo Paquetá. Quem? Que o Gerson tem que ser o titular. O Gerson tem que ser titular com o olho fechado. Escolhe 10 e bota em torno do Gerson. Porque são apaixonados pelo Paquetá e tal. Quem é apaixonado? Quem convoca? A seleção brasileira tem uma paixão pelo Paquetá, que é um negócio inominável. Como, pra mim, escolhe um lateral melhor do que o Wesley hoje. Escolhe um, fala um. Tô dando aqui. Mas vai estar na lista. Vou dar 10 minutos pra vocês pensarem. Vai estar na lista. Eu dou 10 minutos pra vocês pensarem. Tá bom o tempo? Escolhe, o seu fã de esporte quiser mandar um aqui, algum melhor que o Wesley na lateral direita, pode escolher. Tô esperando, pode mandar. Não tem, filho. Quer mandar, fã de esporte? Pode mandar. Então, não tem melhor lateral que o Wesley. Não tem lateral, né, o Pascoal? O Léo Ortiz. O titular da seleção? O Léo Ortiz gasta bola, cara. Poxa vida. Tá vendo? O Ortiz gasta bola. Ô, Fernando Campos. Boa noite, Fernando Campos. Boa noite pra você, boa noite, Plihal. Boa noite, fã de esporte. Negócio seguinte, Plihal. Ô, Plihal, você é um cara muito competente e vai entender o que eu tô falando aqui. Porque você é historiador, você vai lá, busca e tudo. Essa tal de Supercopa é a Copa do Flamengo. Ela voltou quando? 2020, não é? Sim. Não é? Que voltou a ter novamente essa disputa. De 2020 para cá, e 3 títulos do Flamengo. 3 títulos do Flamengo e ele chegou em 5 finais, não foi? Exato. Isso aí. Porque ele perde, acho, pro Palmeiras e perde pro Atlético Mineiro. E ganha 3. Ano passado foi Palmeiras. Ganha do Atlético Paranaense. Mas só que quando a última que teve lá atrás, o Flamengo também estava na final. O Flamengo também foi na final. E eu estava em campo, né? Nós perdemos pro Corinthians no Morumbi. Então, essa tal de Supercopa, o Flamengo tá ali sempre, porque é um time que está conquistando, que está vencendo, que está chegando nos grandes campeonatos. Não é de hoje. Agora, ontem jogou contra um time que foi nítido, que não é o Botafogo que a gente conhece. Não é o Botafogo que a gente conhece.
Não estou tirando o mérito do Flamengo, não. Pelo contrário, foi um atropelo. O Flamengo foi muito melhor, mostrou todo o seu arsenal. O Arrascaeta estava no banco. Agora, quando olhou para o banco Felipe Luiz, quem ele tirou do banco para entrar? É brincadeira, né? Danilo, Arrascaeta, Luiz Araújo, o Juninho, que trouxe agora. Ainda tinha lá Ayrton Lucas, ainda tinha Varela, ainda tinha... E todos num condicionamento ainda de início de temporada, mas bem acima do time do Botafogo, que se apresentou bem depois, que fez um planejamento. Aí vem um grande problema para mim do Botafogo. O John Textor está muito calminho, muito tranquilo, porque ele não está nem aqui no Brasil, né? Mas o torcedor botafoguense está preocupado, porque não tem treinador oficial, tem um interino. Ele é treinador, Leiria. Ele é formado e é treinador. Mas ele é um cara que está interinamente. Ele é treinador do Sub-20. E o John Textor está assim, não, vamos lá, já ganhamos, né? Já conquistamos a Libertadores, já conquistamos o Campeonato Brasileiro. Tem que avisar para ele que no Brasil, títulos são fundamentais, são importantes, mas ficam no passado e a torcida quer ver o presente. A continuação desse trabalho, a continuidade desse trabalho. E aí, o Leiria, que não é o treinador, ainda não treinou esse time, ainda não pegou esse time condicionado, não olhou para o banco, não tinha muitas opções, não tinha condições para mudar o jeito de jogo. E aí acontece o que aconteceu. O Flamengo, que já tem um elenco melhor, e está todo mundo à disposição e querendo... Aí vai o meu elogio para o Felipe Luiz. O Pascoal não falou não, mas para mim ele num futuro tem potencial para ser treinador de seleção. É o que mais tem para mim. Brinquei com o Pascoal, eu brinquei aí com o Pascoal e tudo, ele não falou isso, fã de esporte, eu estou brincando com o Pascoal. Mas aí eu estou falando, ele tem potencial para ser treinador de seleção brasileira e de Europa. Porque o Flamengo, do início ao final, mantém um nível de jogo ou de proposta de jogo, de entendimento de jogo com a mão dele. Então, assim, o elogio vai a Arrascaeta, Bruno Henrique, Léo Ortiz, o Ed, todo mundo jogou bem. Estou falando alguns jogadores, a maioria fez um grande jogo, mas muito pelo que o treinador prepara, condiciona e motiva esses caras de um título que... Ele era muito mais, por mais que o Flamengo, eu comecei falando, está nas finais da Supercopa muitas vezes, é a terceira conquista, mas esse título ficou muito mais importante, era muito mais importante para o Flamengo do que para o Botafogo. A pressão, se o Flamengo não ganha, seria muito maior. O time já está treinando há mais tempo, o treinador já está aí há mais tempo, o time tem o elenco todo à disposição. Todas essas coisas virariam contra. E a gente sabe como é que é o futebol. Daqui a pouco a gente vai falar de outro treinador que mesmo ganhando é pressionado toda hora. Ele dá motivo, né? Nós vamos falar. Mas que pressionam demais ele. Por quê? Porque passou uma temporada aí sem um grande título. E se o Flamengo não ganha, aí a fala seria totalmente diferente. Então merece todos os elogios, mas ainda é um início. E o que me preocupa mais é como vai ser esse Botafogo para o restante aí da temporada. Até que hora que o John Textor vai demorar para trazer o treinador, para reforçar mais esse time, porque foi nítido a diferença física e técnica de alguns dias a mais, né? O Donan pode até me ajudar, não sei se é 1 semana ou 10 dias a mais de preparação que o Flamengo teve. E era muito visível também a diferença, como disse o Zinho agora, de engajamento dos times nessa final. O apetite do Flamengo, não à toa, foi muito maior. E os números, Donan, do Felipe Luiz, ainda não completou 20 jogos como treinador profissional, já soma 2 taças, olha lá, são 18 jogos com 12 vitórias, 5 empates e só uma derrota no Campeonato Brasileiro de 24. Um aproveitamento aí beirando 76%, 75,9%. Fez 30 gols o time do Felipe Luiz, 1,67 por partida, sofreu 12, 0,67 por jogo. Títulos da Copa do Brasil, o Felipe chega na semifinal, antes do primeiro jogo contra o Corinthians, faz, portanto, 4 jogos, e vence a Supercopa do Brasil
de forma arrebatadora. É um começo extremamente promissor. Antes mesmo do primeiro jogo dele como profissional, já prometia demais. Foi campeão sub-17, né, da Copa do Brasil sub-17 e Mundial sub-20. Isso porque não tem o quê? 1 ano e meio como treinador. Deve ter 1 ano como treinador. É uma loucura. E a gente conversando com o Felipe lá atrás, já mais ou menos imaginava isso, né? Ele tinha muito potencial, né? Muito boa noite, Plihal, Pascoal, Zinho, Fã de Esporte, prazer estar aqui. Mais um técnico do Flamengo que tem mais título do que derrota. A verdade é essa. Ele ganhou a Copa do Brasil e a Supercopa, só tem uma derrota, como técnico do Flamengo. Você está fazendo referência ao JJ. Sim, estou fazendo E ele citou o JJ na entrevista dele algumas vezes. Porque ele bebeu dessa fonte também. É filhote do JJ, declarado. Né? E assim, o Zinho falou e eu concordo muito. Pode falar que a gente está talvez emocionado, que está com pressa, mas o Felipe Luiz ele é fora da curva. O Felipe Luiz, dos técnicos brasileiros, para mim, é o que tem mais potencial para assumir uma seleção brasileira e até potencial por ter abertura na Europa para fazer esse movimento. Muito menino, né? Figueirense, né? O Figueirense pro Ajax, né? Depois ele rodou bastante até chegar no Atlético de Madrid. Mas o Plihal, o que ele está fazendo em... Mas eu consigo ver o Felipe muito mais com a cabeça de brilhar no futebol brasileiro no Flamengo. Sim. E depois de ir para a Europa, do que, estou dizendo como objetivo mesmo, do que pegar a seleção brasileira. Claro, a seleção brasileira poucos negariam. Sim. Mas eu acho que no plano de voo dele, que pode ser alterado... O JJ tá querendo. O JJ sempre quer. Quer muito, né? Sempre dá uma diretinha. Quer muito, ele não é quer nem muito. indireta, é direta mesmo. Mas eu tô contigo, acho que no plano de carreira dele, ele pensa em primeiro, né, ganhar muito com o Flamengo, e já é um cara vitorioso em pouco tempo, e depois seguir carreira na Europa. Acho que o potencial dele é esse, o trabalho dele é excelente até agora, ele melhorou os jogadores, o Wesley é um. Até pouco tempo aqui a gente falava de um problema na lateral direita do Flamengo. Hoje a gente está falando do melhor lateral direito do país, que pode ser convocado pelo Dorival. O Wesley estava na porta do avião para ir embora no passado. Exatamente, e melhorou. E ontem, assim, parecia um time de adulto contra criança. Foi um baile tático, um baile técnico, com os jogadores do Flamengo, todo mundo muito bem, né? O conjunto funcionando e principalmente fisicamente, você tem que entender o contexto também do Botafogo. Parece que o ano do Botafogo não começou. Não tem técnico, é um time mais fraco, que perdeu 2 jogadores. 2 dos principais. Acima da média, né? Talvez os 2 melhores. Sim, o Almada e o Luiz Henrique. São jogadores acima da média. E o elenco também piorou. Enquanto isso, o elenco do Flamengo melhorou. Do banco saiu Danilo, quase não jogou, mas saiu do banco. O Juninho, aos poucos tentando se adaptar. O Luiz Araújo, que está jogando muito desde o ano passado, é banco no Flamengo. E entrou mais uma vez e contribuiu com um golaço. Então, assim... Tipo Lino. Hã? Tipo Lino entrou, Cebolinha. O Cebolinha ontem não. Não. Cebolinha já está pronto para jogar. E é outro que pode jogar também. Então, Tava no banco. Só tem um que não tem condição de jogar. Quem? Que é o cara que tem o perfume que a bola gosta. Pedro? O Pedro. Não, esse joga. Esse joga. Não, ainda não tem condição de jogo. Não, mas quando voltar, joga na hora. Tipo o Lino no banco já dá moral pros outros. Entendeu? O Robozinho joga, e o Robozinho fez estrago ontem. Então, esses caras, mesmo... o Zinho falou do banco. Dá uma olhada no banco. Cebolinha. Luiz Araújo. Quem que entrou? Os que entraram. Danilo. Arrascaeta. O Arrascaeta. O De La Cruz está naquele ainda... O De La Cruz está no... Posso fazer uma pergunta? Mas jogou bem ontem o De La Cruz, hein? Jogou bem. Ele jogou bem ali junto com o Gerson. Deixa eu te fazer uma pergunta. Há quanto tempo o Flamengo tem um elenco que é considerado o melhor do país? Já uns 3 anos. Mas aí tem o dedo do técnico. Porque todo mundo crescendo de produção e o time organizado do jeito que foi, o time criou ontem para golear o Botafogo. Foi um massacre, foi um baile. Ele melhorou os jogadores ali. Aí você vai entrar no que a torcida do Flamengo fala. Com o Tite, o time não jogava, vamos dizer assim, era um carro que tinha, você pode chegar a 300 por hora, mas o carro andava 150. Agora você está andando a 300 por hora. O Felipe Luiz... Você solta os caras, solta. É igual cavalo na corrida de cavalo, no turf. Né? Se o jockey segura o cavalo, ele não vai ganhar a corrida.
Você tem que largar a rédea para ele correr, é só dar o guia, é só guiar o danado. É só pá, o cavalo bom, né? O Benzo Barroso, bata jockey, pá. O cavalo vai embora, é igual o Flamengo. O Flamengo, se você soltar, então, claro que você tem que orientar como é que joga, tal, isso ele faz muito bem o treinador do Flamengo. Voltando à tua metáfora do carro, o Tite era aquele senhor já tiozão que não acelera mais tanto. Era eu dirigindo, que eu não corro. E o Felipe, um jovem audacioso. Sou eu dirigindo. Eu não corro, não tomo multa de radar, essas coisas. Eu não tomo multa pra caramba. Porque eu não passo da velocidade, eu ando na velocidade determinada. E você roda bastante, né? Bastante, mas eu não tomo multa. Por quê? Porque eu estou sempre de olho, sabe? Sei onde é que eu estou e sei o que eu estou fazendo. Você não passa de 80? Não, passo, porque se a estrada for a 110, você pode andar. Mas você chega no destino? O quê? Você chega no destino? Sorrindo. Então. Tem gente que vai assim, mas derrapa, não chega no destino. Mas é que no futebol você pode largar, você pode soltar os caras. O Flamengo está naquelas estradas alemãs que você pode pisar 200 por hora. Autobahns. Aí você faz o que você quiser. Porque na estrada, você já andou nessas estradas? Sim, muito. Aí você pode seguir. Zinho, você já dirigiu na estrada alemã, Zinho? Já, né? Então, você está dirigindo aqui na estrada, eu nunca Não estou nesse nível, não. Eu nunca dirigi na faixa da esquerda. Sim. Porque daquelas 5 pistas, eu ando sempre a primeira da direita, a segunda, eu ando na terceirinha aqui para não forçar muito a barra, entendeu? Eu só vejo uns negócios assim de Porsche passar. Eles passam de 4, 5, eles não passam de um só. Você está dirigindo aqui. O que é isso? Uns 4, 5 Porsche passaram por você, você nem viu. Parecia o Bruno Henrique. Não, é igual o Bruno Henrique. Você está 180. Puxa, passa o carro a 230. É o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, você tá aqui. Bota o mapa de calor do Bruno Henrique ontem pro Pascoal ver se foi essa velocidade e esse volume todo de jogo. Analisa pra gente, Pascoal. Dá uma olhada, ele vai na ponta. Você que adora o mapa de calor. Entre a ponta e o meio, ele flutuou em todas as posições. Da ponta esquerda para dentro, menos o lado direito, tem alguma manchinha aqui ou outra que tem que voltar na recomposição. Quando perde a bola, volta para recompor. Mas ali, da ponta esquerda para dentro, ali é com ele. Pode contar com o Bruno Henrique. E é impressionante o retrospecto dele contra o Botafogo. Não, indecisão. Indecisão em jogo grande, em clássico, grande, cresce. Pode contar com o Bruno Henrique. Jogo gigante, conta com o Bruno Henrique. E ele contra o Botafogo, ele tem números assim espetaculares, atuações que a torcida do Flamengo lembra. Que ele fez o show. Sim. E ele de fato, esse Bruno Henrique bem fisicamente, do jeito que a gente viu ontem. Contra o Botafogo que ele deu a famosa declaração que o Flamengo estava em outro patamar, né? Não, contra o Vasco, foi 4x4. Foi no 4x4, foi depois do 4x4. Mas ontem ele foi disparado melhor esse gol do Slice é sensacional. Esse gol do Slice é sensacional. Luiz Araújo. Esse gol do Slice. Bruno Henrique e Arrascaeta. Aí, primeiro fazer uma breve consideração. Acho que o Zinho vai achar necessária a consideração, porque hoje a gente tem muito mais possibilidades de acumular troféus do que tinha nos anos 80. Sim. Mas com o título da Supercopa de ontem, o Bruno e o Arrascaeta desgarraram do seletíssimo grupo que tinha, agora é uma dupla, Zico e Júnior, com 13 Zico, Júnior e Gabigol, um trio na verdade agora, com 13 títulos, 13 voltas olímpicas, com a camisa rubro-negra, Arrascaeta e Bruno Henrique, agora somam 14 cada, são os maiores vencedores simplesmente da história do Flamengo. Coisa linda, hein? Espetáculo. Eu nem sei quantos que o Zinho ganhou. O Zinho também não ganhou pouco no Flamengo, não. Mas 14 é uma marca 8. Que tem que... O Zinho ganhou 8, mas 14... 8 no Mengão. No Mengão. Mas assim, 14 é uma marca que tem que ser respeitada, gente. 14 títulos num clube é uma marca que tem que ser respeitada e a gente tem que dar os parabéns, né? Georgian, que é um espetáculo de jogador. Como é que é? Georgian, que é um espetáculo de jogador. É Georgian de Arrascaeta o nome dele. Georgian, que é um espetáculo de jogador, e o BH, que vou falar um negócio para você. Esse aí é voo certo. Esse aí é voo certo. Vamos escutar agora o Felipe falando do Bruno. Eu ouvi, ficou sensacional. Falou do jogo e falou do artilheiro da tarde. Ele é muito bom. Quase noite lá em Belém. Vamos ouvir. Não existe nada maior do que conquistar um título com o clube que você ama. Sou flamenguista desde pequeno, poder ter a oportunidade de um dia vestir essa camiseta foi um privilégio muito grande. E hoje poder estar liderando esse grupo de jogadores, me sinto muito orgulhoso. Hoje eu me sinto extremamente orgulhoso. O que eu mais gosto do Bruno é como ele se sacrifica pelos companheiros, como ele se sacrifica pela equipe. Decisão
para os grandes. E o Bruno Henrique ele não é grande, ele é gigante na história desse clube, né? Dificilmente veremos, acho que na história do futebol brasileiro é difícil a gente ver um elenco tão forte, tão qualificado como é esse elenco do Flamengo. Então, é um privilégio e um orgulho muito grande de liderar. O Felipe, na semana passada, né, depois do primeiro jogo com os titulares, já falou que se qualquer coisa der errado esse ano, pela qualidade do elenco do Flamengo, a culpa é única e exclusivamente dele. E ele não fica. E ele reconhece que o Flamengo tem o melhor elenco do país. Ele tem muita personalidade, o Felipe, e assim, as coletivas são assim, sempre enriquecedoras. Assim, você escuta e ele fala tudo de uma maneira muito didática sobre o jogo, a ideia que ele tinha para determinado jogador, a característica, valorizando a história dos jogadores que lá estão. E ele está conseguindo extrair uma mentalidade vencedora. Não só a filosofia de jogo, que é muito mais ofensiva do que a do Tite, mas ele conhece o Flamengo. Ele conhece o Flamengo. Ele tem um DNA rubro-negro. E assim, não era uma certeza que ele daria certo, né? Ele tinha um trabalho de fato muito bom e potencial na base, mas o que ele está fazendo... Como ele conseguiu facilitar uma final de Supercopa, acho que diz muito do mérito do Felipe Luiz. Por isso eu estou muito cunzinho com o que ele falou. É um técnico com muito potencial. O momento é favorável pro Felipe ser um cara assim, tão desenrolado nas coletivas, tão direto, tão sincero. Ah, mas é muito boa a coletiva. Não, claro, e ele sempre foi um ótimo entrevistado. Muito possivelmente, nos momentos mais difíceis que vão acontecer, acontecem com qualquer time no futebol brasileiro, ainda mais com esse calendário maluco, vai ter fase ruim. Não tem jeito, não tem como escapar. Aí a gente vai ver como é que é o Felipe de verdade. A gente já conhece o Felipe de verdade. Mas esse momento é bom a gente destacar, é bom a gente frisar, que é mais simples de você dar declarações positivas. Mesmo quando jogadores deixam o Flamengo, o que o Felipe fala, Zinho, acaba até soando também de uma maneira positiva. Ele falou Alcaraz, você viu? Da saída do Alcaraz. A gente tem, tá fácil para colocar? Eu ia dizer o que o Felipe falou ontem, mas a gente tem a entrevista aí, então a gente tem o trecho, vamos reproduzir agora para quem por acaso não viu a sinceridade do Felipe Luiz. Ele me chamou de manhã, quinta-feira, e me falou, Felipe, eu tenho quero conversar contigo, eu tenho uma oferta do Everton e queria saber a tua opinião. Você conta comigo ou você não conta comigo? E eu fui muito sincero com ele, eu falei, você, nesse momento, você está atrás dos que estão na tua posição, que você pode disputar por posição com o Arrascaeta, mas tem o Gerson que joga aí, você pode disputar de volante, tem 4 volantes, você está atrás hoje de todos eles. É questão sua querer lutar e brigar por um lugar no time. E ele falou, ok, eu aceito isso, eu sei que eu não estou bem, eu sei que sou eu, e eu vou brigar pelo meu lugar no time. Falei o que eu achava que ele precisava melhorar, os aspectos, uma conversa muito sincera. E ele falou, ok, vou tentar, hoje tem uma oportunidade para demonstrar. Jogou bem e fez o gol. E no outro dia, ele decidiu sair. E eu fico triste, porque eu sinto que é um fracasso meu, o Alcaraz ter saído, o Alcaraz não ter dado certo na minha mão. Mas é verdade que pelo investimento que foi feito, era uma preocupação que eu tinha. Na continuidade dessa resposta, Zinho, ele ainda falou do Fabrício Bruno, que ele não gostaria de ter perdido, não colocou como um fracasso dele, um fracasso pessoal, não ter estimulado o jogador a ponto de convencê-lo a permanecer no clube, mas também citou o Fabrício Bruno como um jogador que ele gostaria de contar na temporada de 2025. De fato, se o Flamengo tem algum tipo de carência, é no setor ali do Fabrício Bruno. De repente, mais um bom zagueiro viria bem a calhar. Mas você concorda comigo, Zinho? O discurso favorável, no momento favorável, acaba sendo muito mais fácil? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, está no início de uma temporada, está jogando um campeonato carioca e foi para um jogo único de uma decisão que o Flamengo estava muito acima de preparação ao do Botafogo. Foi um outro momento das duas equipes para decidir um título. O Flamengo fez por merecer.
volto a dizer, mérito total, entrega total, comprometimento total, porque o treinador fez os jogadores entender a importância desse título para início de uma temporada. Ah, viu que o adversário está com problemas, está com deficiências, tá sem o treinador principal, está sem opções no banco, os jogadores voltando. O Botafogo fez um jogo com o time titular, a si mesmo mesclado, num clássico, no meio de semana, que influenciou. A preparação e a logística do Botafogo foi muito ruim, né? O Flamengo jogou no final de semana anterior com o time titular, colocou um time alternativo no meio de semana e preparou para a decisão. A vontade, a entrega, o comprometimento do Flamengo era muito maior. E o Felipe Luiz tem muito mérito nesse planejamento todo, porque ele é o comandante, ele é o gestor. Por isso que, assim, o Donan falou assim, pode ser que a gente esteja empolgado. Eu estou empolgado mesmo com o Felipe Luiz. Então, ó, quem gosta de twittar, de fazer, Zinho, eu estou empolgado com o Felipe Luiz, porque o cara conhece do que ele está fazendo, entende do que ele está fazendo e conversa olho no olho com o atleta, porque há pouco tempo ele estava exercendo essa função. É até melhor para ele, assim, nesse início. Tem algum problema, o cara vem conversar com ele, ele está conversando como um ex-companheiro que estava há pouco tempo ali do lado dos caras. Está muito fresquinho na mente dele o que o jogador sente, o que o jogador precisa. E ele citou Fabrício Bruno, citou o Alcaraz. Ele citou o Gabigol? Não. Ele citou o Gabigol, gente? Não. Não citou. Então, assim, você vê que ele conversou com alguns jogadores, com outros ele não conversou. Estou falando dos que saíram. Também não citou o Davi Luiz também, não. O outro zagueiro que saiu. O que eu estou dizendo? Me parece que ele quer que esteja com ele quem tem essa coisa do DNA rubro-negro, que quer estar no Flamengo. Não é à toa que o Arrascaeta e o Bruno Henrique, merecidamente, hoje estão aí como os dois jogadores com o maior número de títulos na história aí do Flamengo. Porque o Bruno Henrique, há pouco tempo, teve propostas maravilhosas, inclusive do Palmeiras. Maravilhosa. Contrato melhor do que ele renovou no Flamengo. Não é, Pascoal? Isso. A gente sabe que a proposta, o contrato que o Palmeiras ofereceu para o Bruno Henrique era bem superior ao que o Flamengo acertou com ele. Ele quis ficar no Flamengo. Isso conta muito. Ele falou aí, eu era rubro-negro, criança, o Felipe Luiz falou, e o Bruno Henrique, o Arrascaeta, já deram declarações que querem permanecer e encerrar a carreira no Flamengo. Então, essa vontade, essa aplicação com um treinador que tira o máximo desse jogador nesse sentido, empolga. Agora, gente, tem boas equipes no Campeonato Brasileiro, que vão disputar a Copa do Brasil, que vai disputar Libertadores. A empolgação é com uma joia que está surgindo como treinador e que tem um potencial maravilhoso. E eu estou empolgado porque eu não sou contra, mas vocês já me viram nos programas debatendo muito sobre a invasão dos treinadores de fora no Brasil. Então eu me empolgo, sim, quando surge um talentoso treinador brasileiro formado aqui como treinador. Ele teve uma história como atleta lá fora. Mas ele fez os cursos no Brasil e começou na categoria de base no Brasil. Então me empolga, porque nós temos bons profissionais, nós temos treinadores jovens com potencial. É só dar chance para os caras, é só acreditar nos caras. Porque eu vejo todo mundo trazendo treinador jovem de fora. E tem paciência com os caras. Uns caras que não tem nem currículo e que a gente nem viu. Não vem com essa conversa fiada, porque a maioria de nós, comentaristas, jornalistas, não assistimos esses treinadores jovens que chegam aqui. Não conhece a história desses caras. Mas temos paciência, elogiamos, por causa do modismo que foi. E que ainda continua um pouco. Felipe Luiz, você nos traz uma esperança muito grande que os treinadores brasileiros merecem chances. E não é quando perde um jogo ou outro, tem que ser mandado embora, como o Léo Jardim foi mandado embora lá no São Paulo, e hoje está todo mundo querendo o cara, porque arrebentou lá no México. E um baita de um potencial. Então eu estou empolgado com o Felipe Luiz e novamente com a formação de treinadores brasileiros, né? Aqui, nosso, que conhece de bola.
Rapidinho, estamos contando nesse momento com a audiência do Velho Vamp. Opa! Sobre o ranking dos jogadores mais vencedores da história do Flamengo. Ele falou, boa noite, se contar os títulos de torneios que o Zico disputou com o Flamengo, Tereza Herrera, Ramon Carranza, aí passa de 20. Grande Vamp, beijão pra você, meu amigo. Eu vou querer. Vou botar também, então. Então não é só oito que eu ganhei, não. O Zico é incomparável, né? Não tem nem conversa. Não, o Zico não tem. O Zico outro nível. O Zico não dá pra você, é incomensurável. Isso aí. Mas Pascoal, desculpa, Pascoal. Quem é o fã de esporte aí? Quem é o parceiro que falou pra você? Velho Vamp, Vampeta. Vampeta, meu maravilhoso, lindo. Os caras ganharam o bicampeonato de Libertadores, né? Os cara ganharam competições importantíssimas. Mundial de clubes. O Zico é outro patamar, ele é o nosso Deus, é o Deus da nação, mas nós temos que exaltar, sim, Bruno Henrique e Arrascaeta, porque você vê quem está naquela lista ali, é quem? Júnior e Zico, daquela geração de 81, a vitoriosa, de campeão do mundo. E o restante é essa geração que resgatou tudo isso. Toda essa história que o Flamengo tem de grandes jogadores. E esses dois, né, merecidamente, eu até postei parabenizando Bruno Henrique e Arrascaeta, porque tem esse DNA de querer jogar no Flamengo. E por isso esses títulos todos. Zinho, e uma coisa importante que ontem até, assim, mexeu comigo ali. O Bruno Henrique tem 14 títulos já com a camisa do Flamengo, né? Já ganhou Libertadores, já ganhou o Campeonato Brasileiro. Ontem ele venceu uma Supercopa, sendo o melhor em campo, tava chorando, parecia o primeiro título dele com a camisa do Flamengo. Você vê o respeito que ele tem. Por se isolar ao lado do Arrascaeta como os maiores. Pode ser, mas é um cara que gosta e ama o Flamengo. Ele sabe que ele representa pra torcida e a torcida... Talvez jogando de centroavante. Talvez sendo decisivo e exaltado, porque quando o Gabigol estava no Flamengo, ninguém dava moral para ele, era tudo Gabigol. O Bruno Henrique é um injustiçado na mídia, porque não se deu o valor que ele mereceu. Ele foi o melhor das Américas em 19, todo mundo só falava do Gabigol. Agora que o Gabigol tá no Cruzeiro, a gente vai falar do Gabigol. Agora é o Gabigol. Pô, fez Gabigol e 4 Dudu. gols na semana, Pascoal? Gabigol e Dudu. Gabigol e Dudu deixaram a marca ontem na vitória do Cruzeiro sobre o Uberlândia, né? Segunda consecutiva do Cruzeiro. Aos pouquinhos, ainda sem oficializar um treinador, que pode ser o Leonardo Jardim, né, dona? Sim, é o nome que está mais próximo, né? Já está palavrado. Mas ele precisa ser liberado lá, né? Ele tem mais um jogo pelo campeonato saudita. Não sei se é pelo campeonato saudita. Né? Al-Ain. Ou pela Champions Asiática, né? O último trabalho, assim, o grande trabalho do Leonardo Jardim foi aquele no Mônaco, né? Que inclusive trabalhou com o Mbappé, Bernardo Silva, né? João Moutinho, era um timaço do Mônaco. Acho que o Cruzeiro busca muito de uma grife, né? Tá buscando muito e também tá buscando esse técnico estrangeiro agora. Mas o que a gente pode falar, mesmo sendo assim, adversários fracos, né, de campeonato estadual, de campeonato mineiro, é que o time melhorou sem o Diniz. O trabalho do Diniz, de fato, não encaixou. A equipe não funcionava nem defensivamente e nem ofensivamente. O Cruzeiro está criando mais. Para o Gabigol, é importante retomar uma confiança, ele ter uma sequência, um ritmo. Na primeira semana ele fez o gol de pênalti, na verdade, no rebote da cobrança. Dessa vez ele fez. Acertou. Dessa vez ele fez 4 gols em 2 jogos, é uma ótima marca pro Gabigol. O torcedor do Cruzeiro passa a ter um pouco mais de confiança, até porque o time está criando mais, como eu estou falando aqui. E pro Dudu também, principalmente, né? São 2 jogadores que estavam embaixo. São 2 jogadores extremamente pesados dentro da geração no futebol brasileiro, vitoriosos e protagonistas de 2 gigantes, né? Flamengo e Palmeiras. O Dudu é muito mais solto, melhor fisicamente, não só o gol que ele faz ali de cabeça, mas essa jogada de desequilíbrio, né? Esse chute que ele manda. E ele vai ser um jogador muito importante. Eu sigo falando aqui, o Cruzeiro, para mim, precisa contratar mais jogador de velocidade. Isso é um grande problema pro Diniz. Esse gol do Dudu te lembra algum outro gol dele, Pascoal? Ele fez exatamente nesse gol do Mineirão, das câmeras do lado direito, de cabeça pelo Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Ele lembrou disso ontem. E tem nesse outro lado, ele faz aquele gol que o Gabriel Verão rouba a bola.
e dá para ele fazer o gol também. Bobeada no Natan, né? Isso, que o gol que o Daverson entrou junto para fazer o gol, só que ele estava no banco de reservas. Vocês lembram disso, não? O Daverson no banco entrou junto ali para ter... Antes da conclusão da jogada, ele estava dentro do campo. O Dudu entrou no segundo tempo, mas foi o melhor em campo. Não, é assim... Foi a melhor atuação dele com a camisa do Cruzeiro. Você falou que... Você assistiu Cruzeiro e Uberlândia, meu garoto? Hã? Tem que estudar, né? O time do Cruzeiro, eu acho que ainda tem peças para arrumar. Vai precisar de um zagueiro agora, né? O Marcelo. Né? Com a condução do João Marcelo vai Precisa precisar. de jogador de velocidade também. Lesão múltipla nos ligamentos do joelho, esse ano babau. Um garoto, um cara que está começando a carreira, a gente sente muito e espera que ele possa se recuperar. Vai precisar buscar um outro zagueiro. Ganhou bem. Dudu entrou bem no jogo, o Gabigol fez gol de novo. Isso tudo, sabe o que acontece? Isso tudo dá ânimo para a torcida, dá muito mais empolgação para o time que está em campo mesmo, o time que está jogando. Pô, esses caras podem jogar, a gente pode jogar junto, a gente pode fazer. Gabigol, isso dá moral, isso melhora o espírito do jogador e melhora para o Dudu, melhora para todos eles. Então eu acho que o Cruzeiro precisa de algumas peças ainda, concordo com você. O Cruzeiro não está pronto. De velocidade tem ali o Marquinhos, tem o Dudu que tem que ver a parte física até se vai atrapalhar ou não nessa temporada. Você tem um Lautaro Dias, mas acho que precisa de mais. Você tem muito jogador técnico ali, mas precisa de jogador para... O Lautaro é um misto de meia e centroavante, é um 8,5, ele não é ponta, centroavante. né, o Lautaro, não é um ponta. Não, é um 8,5. Agora, tem o Marquinhos, que é um jogador de velocidade, que começou no São Paulo, passou pelo Fluminense, e geralmente joga da direita para a esquerda, né? Então, a gente precisa esperar um pouquinho mais. O Bolassi é um jogador para entrar e não é para jogar todas as partidas. Exatamente. Né? Então, o Cruzeiro tem algumas deficiências, mas ontem se recuperou. Saiu perdendo 1-0, né? Tomou alguns sustos também. Não é que ganhou espetacular, não deitou e rolou, não. Tomou alguns sustos. Ganhou, mas tomou susto. O próximo jogo do Cruzeiro, que vai ser um teste maior, que vai ser contra o América Mineiro. É um time mais competitivo, empatou com o Galo recentemente. A gente vai ver se de fato... Vamos fazer a paradinha, do Cruzeiro. A gente vai voltar com o quê? Com o Neymar? Vai voltar com o Estevão? Com quem, meu garoto? Nem com um, nem com o outro. Vladimir Bianchini, direto. Esse viajou, hein? Novo Horizonte. Novo Horizonte. Esse rodou na estrada. Legal. É bom, é legal. Bom, gostoso. Daqui a pouco, o Corinthians reserveira, né? Porque quinta-feira tem derby. Mas eu jogo é segunda. Tá. Segunda e quinta, beleza. Mas eu jogo sábado. Palmeiras Sábado, e Corinthians, Pascoal. Segunda, quinta e joga no final de semana. Palmeiras e Corinthians, Pascoal. Mas você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Não, isso eu sei. Agora, mas todo dia pode jogar, todo dia sim, dia não? Daqui a pouco, Novo Horizontino e Corinthians será assunto no ESPN FC. A gente volta já. Futebol na ESPN é um oferecimento de Novibet, C6 Bank, Betfair e Ford. Tudo bem, Oswaldo Pascoal. Conforme o prometido, nós vamos agora para Novo Horizonte. Já deu uma chovida por lá, mas agora tá gostoso. Tá até fresquinho pro padrão Novo Horizonte. Ah, é? Não, porque perto de Catanduva, nossa equipe está hospedada. Qual é a temperatura desse momento? Deve estar entre 28 e 30 graus. Vladimir Bianchini vai falar pra gente. Ele já tá na frente do estádio que você conhece tão bem, o doutor Jorge Ismael de Biasi, onde às 21h30 o Novo Horizontino, que já aprontou para cima do Palmeiras nesse Campeonato Paulista, derrotou o Palmeiras fora de casa como visitante e na última rodada derrotou o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, não é mole não. Hoje, sob seus domínios, que segundo o Vladimir Bianchini nos contou no break, no intervalo, os domínios estão bonitinhos, o estádio tá, ó, chuchu beleza. O que mais que você nos traz aí, Vlad? De Novo Horizontino e Corinthians, o Corinthians jogando com o Novo Horizontino, mas com a cabeça no derby, meu amigo. Exatamente, Plihal. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Cerca de 25 graus aqui em Novo Horizonte, tempo muito agradável.
9h30 da noite tem esse jogão Novo Horizontino e Corinthians. O Timão pensando no derby contra o Palmeiras na quinta-feira. Então o técnico Ramon Dias deve poupar praticamente todos os titulares. Inclusive, ele não trouxe vários jogadores aqui para Novo Horizonte, incluindo o Mateuzinho, o Palácios, o Carrilho, o Coronado, o Martínez e também o Memphis Depay. Além disso, ele não tem o Gustavo Henrique e também o Rodrigo Garro, que estão lesionados. Em compensação, tem a volta do Alex Santana. O Corinthians, que para essa partida contra o Novo Horizontino, espera assumir a liderança do Grupo A do Campeonato Paulista, tem 15 pontos ganhos. Se conseguir vencer, ultrapassa o Mirassol. Depois também tem a questão do saldo de gols. Então vamos agora às escalações das equipes, começando pelos donos da casa, o Novo Horizontino, que está a 5 jogos invicto, conseguiu aprontar para cima do Palmeiras e agora espera também aprontar para cima do Corinthians. Começando com o Novo Horizontino, que tem no gol o Jordi. Aí na zaga do Novo Horizontino, eles entram geralmente com 3 zagueiros. Então a gente vai passar aqui a zaga do Novo Horizontino, que é uma das equipes mais tradicionais do interior paulista, que tem conseguido grandes resultados, quase conseguiu subir para a Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado. O Jordi, o César Martins, ex-Flamengo, o Patrick e também o Dantas na zaga. No meio de campo, o Luiz Oyama e o Fábio Matheus, Rodrigo Soares e também o Vagninho. No meio, o Marlon, no ataque o Robson, ex-atacante do São Paulo, e também o Pablo Diego. Já o Corinthians, do técnico Ramon Dias, que deve vir com uma formação bastante diferente e dar espaço para os jovens das categorias de base. No gol, deve ser o Hugo Souza ou o Matheus Donelli. Na lateral direita, o Léo Maná ou o Jacaré. E na zaga, o João Pedro Tchoca e o Félix Torres. O Hugo na lateral esquerda. Também no meio, o Rian, o Charles e o Alex Santana, que volta justamente de suspensão contra o Noroeste. Ele que foi expulso não, tomou o 3º cartão amarelo contra a Ponte Preta. Quem foi expulso foi o José Martínez, que nem viajou para cá. No meio também o Luiz Eduardo, outro garoto da base, que o Corinthians também aposta bastante. E no ataque Yuri Alberto ou Pedro Raul, junto com o Héctor Hernandes, jogador espanhol. E agora a gente vai falar a respeito também com os torcedores. Tem gente aqui que veio de longe, outros vieram um pouco mais de perto para acompanhar o Corinthians e Novo Horizontino. Eu tô com uma família aqui, o pessoal que veio da cidade de Piratininga, próximo de Bauru, mais ou menos 1 hora, né, de carro. Como é que foi a viagem aqui? Foi tranquila para chegar em Novo Horizonte? Primeiramente, boa noite a todos. Muito tranquila, é 1 horinha de Piratininga aqui em Novo Horizonte, bem pertinho. E a gente veio prestigiar o Timão aí hoje aqui na cidade de Novo Horizonte. E me conta uma coisa, qual que é o seu jogador preferido do Corinthians? Memphis Depay. Mas ele não veio hoje? É. Ficou um pouco decepcionado? Mais ou menos. Mas conta hoje com a vitória. O que você espera do Corinthians nesse jogo contra o Novo Horizontino? Eu acho que a gente vai ganhar de uns 3-0. Ah, é? Gols de quem? Fala pra gente. Do Yuri Alberto do Yuri Alberto. 3 gols do Yuri Alberto, então. E de uns moleques da base. Boa, e me fala uma coisa. Quinta-feira tem o derby. Corinthians faz certo em poupar todos os titulares praticamente hoje? Sim. Porque senão depois vai ficar tudo cansado e não vai conseguir jogar muito. É a primeira vez que vocês estão vindo ver um jogo do Corinthians? Sim. Ah, então a expectativa deve estar alta, né, pai? Não, com certeza. O Corinthians poupou os jogadores. Eu acho que vai encontrar um Novo Horizontino hoje difícil jogar fora de casa contra o Novo Horizontino. Mas a esperança é que o Corinthians vença, né? Com o gol de Yuri Alberto. Vamos lá, Yuri Alberto. É isso, o Yuri Alberto, que se não me engano ainda não fez um gol na temporada, né? O Yuri Alberto não fez gol. Tá vindo jogando poucos minutos, né? Mas eu creio que se tiver mais tempo hoje, faz um golzinho hoje e depois faz 2 contra o Palmeiras na quinta-feira. É isso, o Thales Magno, que vem brilhando com a camisa do Corinthians, já fez 4 gols na temporada, é o artilheiro do Timão, né, em 2025. Plihal, volto com você. Boa, Vladimir. Bom trabalho para você por aí. Pelas escalações passadas. Bom, o Donan estava falando aqui do Jordi, né? O goleiro... Revelado pelo Vasco. Revelado pelo Vasco. Nome de cantor francês. Você lembra do Jordi? Já não é da tua época, né, Jordi? Não vou mentir. Lá, lá, baby. Você não lembra dele? A música sim. Meu apelido quando era criança era Jordi. Porque rolava uma certa semelhança. Viu? Agora, Pascoal e Zinho. Essa escalação do Corinthians ser confirmada, vencer hoje realmente vai ser uma luta, hein? Não, a gente tem que olhar para o adversário. E o meu olhar para o Grêmio Novo Horizontino é um olhar de time que eu tenho muito respeito. Porque o Novo Horizontino bateu na trave para subir nas 2 últimas temporadas da Série B para a Série A. 2 anos. Então. Ficou ali. Olha lá, vamos supor, vai. Donelli, Jacaré, Félix Torres, João Pedro e o Hugo.
Rian, Alex Santana, Charles e Luiz Eduardo. O time não tem criação. Yuri e Hector. O Yuri realmente vai ter que trabalhar. O Luiz Eduardo é o pensador do time. Acho que vai ter que liberar os laterais, né? Porque para chegar mais à frente, porque o Hector é um centroavante jogador de área. O Pedro Raul é um jogador de área. O Jacaré eu não sei, mas o Hugo a gente sabe que não é um lateral que apoia. Então, o Léo Maná é um lateral que gosta muito de chegar na linha. O Léo Maná está aproveitando as oportunidades nesse início. E o João Pedro também, viu? O João Pedro está indo muito bem, zagueiro que estava no Ceará. O Choca. Isso. O Choca, ele... Há quem já defende o Choca para ser titular do Corinthians. E o Ramon Dias está elogiando muito o João Pedro. O Choca tem sido firme nas oportunidades que teve. Se você pegar a escalação do Grêmio Novo Horizontino, se puder, por gentileza, colocar... o time do Novo Horizontino, ele joga no sistema adotado pelos jovens técnicos portugueses. É o 3-4-3, né? Agora, até o Vitor Pereira botou um 3-4-3, ganhou com o 3-4-3 nesse final de semana com o Wolverhampton, voltou a ganhar, teve 2 vitórias, depois fracassou e agora voltou a ganhar. Técnico de português não tem nada, né? Quem? O técnico não, o Eduardo Batista, mas ele joga nessa formação. O Vasco Matos, que o Botafogo quer, também joga no 3-4-3. Joga no 3-4-3. São os jovens treinadores. É uma nova estratégia que os treinadores portugueses estão adotando. E o Zinho presta muita atenção nisso, porque o Zinho gosta de tática, tanto quanto eu, que eu gosto de ver jogo tático, né? César Martins, aí você vê, são 3. E os 2 volantes não são volantes de marcação. São 2 volantes de saída, jogadores que gostam de ficar com a bola, de trabalhar a bola ofensivamente. Como é que o Novo Horizontino ganhou do Palmeiras, por exemplo? O jogo foi em Barueri, né? Que o Abel fez muitos elogios ao gramado, ao estádio e tal, mas o time jogou nada. Aí, o que é que fez o Novo Horizontino? Se impôs no meio-campo, impediu o Palmeiras de jogar e, trabalhando a bola, conseguiu o resultado positivo. Então, eu acho que essa é uma possibilidade para o jogo de hoje, diante de um bem reserva time do Corinthians. E tem que ser desse jeito mesmo, porque às vezes você poupa titulares, né, Zinho? Mas leva os caras para viagem. Você não vai perguntar o placar hoje, né? Hoje você não vai perguntar. Não, depois a gente arremata com o placar. E não é o caso, né, Zinho? A gente escutou a lista aí dos jogadores que sequer viajaram. Isso é preservar o jogador de verdade. Porque se viajou, joga, né, Zinho? Ainda mais para uma viagem mais pegada mais longe. Tem essa coisa de você levando os jogadores no banco, eles não treinam no dia, né? Sim. Tem a viagem, tem o jogo, que pode usá-los alguns minutos, e aí no retorno, com viagem, treinar no outro dia, você não faz o mesmo tipo de treino. Eu estou pensando num planejamento de treinamento para a equipe principal, a equipe que vai jogar contra o Palmeiras. É nítido que o clássico falou e muito para essa decisão do Ramon. Porque se você pegar o time que jogou, nem contra o Noroeste, contra a Ponte Preta, não era o time titular, mas era um time mais forte que esse que tá hoje aí. Você pensar que Romero jogou, que o Thales jogou, o Yuri jogou contra a Ponte Preta, depois ele sai. O Martínez acho que estaria nesse jogo, é que ele foi expulso, né? Então acho que é mais por isso. Não fiquei sabendo que ele teve contusão, problema. Assim, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians é um jogo muito especial e mexe com o planejamento, mexe com o psicológico, emocional, de treinador, de jogador. Não tem jeito. O Corinthians está fazendo esse jogo que seria da 11ª rodada, eu tenho uma olhada aqui, né? Então é um jogo que ele está antecipando, porque o Corinthians vai jogar a pré-Libertadores. Deve ser isso. Porque não é o jogo da rodada. Esse jogo já é o jogo da 11ª rodada. Então, assim, ele não contava de que teria que usar, justamente contra um dos melhores times do interior, o time titular próximo de um jogo contra o Palmeiras, que é o clássico, que é no Allianz Parque, que é fora de casa para o Corinthians. Então eu entendo, preservando, não levando os atletas, porque esses caras treinaram hoje, normalmente, treino mais forte, vão treinar amanhã, né? Então o jogo contra o Novo Horizontino não vai interferir no planejamento de trabalho para o time titular que vai enfrentar o Palmeiras na quinta-feira. Agora o negócio é o seguinte, o Novo Horizontino é favoritaço hoje. É favoritaço.
Inclusive, se vencer o Corinthians, ele assume a liderança do grupo, que ele está com São Paulo, se não me engano. O Novo Horizontino é do grupo com São Paulo. Então, se ele vencer o jogo, ele passa à frente de São Paulo. São Paulo tem menos jogos, mas ele assume a liderança. Junto com o Mirassol, acho que são os times que vão incomodar e muito os gigantes, os times de maior investimento. Então, assim, o Corinthians, inclusive o Mirassol é do grupo do Corinthians, né? Então, é um jogo complicadíssimo, não só pelo time que está aí na campo, bem time, como o Pascoal falou, reserva, mas porque enfrenta um time que está bem, que vocês já disseram, o Novo Horizontino brigou para subir para a primeira divisão. Até a última rodada, era favorito a subir, acabou não conseguindo. Verdade. É que perdeu os jogos em casa na reta final. Perdeu na última rodada para o Goiás. Se tivesse empatado com o Goiás, teria subido. O Ceará teria ficado. E o Mirassol subiu, quer dizer, é um time de Série A e um time que bateu na trave. Depois que o Donan falar aí, eu vou dar o meu placar, mas eu já acho que, já falei aqui que o Novo Horizontino é favorito para esse jogo. Qual vai ser o jogo, Donan? Rapidinho. Eu acho que é isso aí. Para mim, 2-1 Novo Horizontino. Pascoal? 1-1. Zinho? 2-0 Novo Horizontino. É uma parada duríssima mesmo pro Corinthians, duríssima. Para mim, o Novo quinta, Horizontino é favorito e, bem favorito. Bom, se o Corinthians vai preservar os seus jogadores justamente por conta do derby, o Palmeiras ontem em Campinas, no Brinco de Ouro, colocou em campo praticamente o que tinha de melhor, né? Exceção feita a lateral esquerda. O Piquerez entrou durante o jogo e bem. E entrou super bem. Que diferença, hein, Pascoal? Como o Piquerez sabe fazer bola cruzada na área. Que espetáculo. Não, nas duas primeiras... comparar o Piquerez aos outros dois laterais esquerdos do Palmeiras é covarde. Piquerez é a primeira prateleira do... O Palmeiras com 12 minutos já estava vencendo o jogo, né? O Palmeiras com 12 minutos, antes dos 15 minutos já tinha 2-0 no placar, com absoluta tranquilidade. Esse é o primeiro gol do Richard Kilson, né, que ele tá jogando uma barbaridade. Jogou bem ontem, jogou muito bem ontem. De novo, né, Pascoal? Outra não comemorou, vez. Né? Não comemorou, né? Em respeito ao Guarani. Em respeito ao Guarani, porque ele sai do Guarani para o Palmeiras, né? E ele foi, mais uma vez, um bom jogador. O Palmeiras ontem executou algumas coisas... Não concordo muito com isso não, mas tudo bem. Você não concorda? Eu também não concordo, não. Aí eu concordo com você. Não comemorar? Eu acho que... O segundo gol do Palmeiras sai... Será que se o Richard Rios fizer um gol no Flamengo, ele também não comemora? Porque ele passou pelo Flamengo, né? Comemora. Aí dele se não comemorar. Esse gol aí, esse seria o terceiro gol ainda no primeiro tempo. Eu tenho dúvidas a respeito. Uma interpretação, né? Porque a regra muda tanto que... Porque antigamente, quando o Zinho jogava, o jogador que participava do lance, mesmo na posição de impedimento, ele estava impedido. Mas ele não tocou na bola, mas ele participou do lance. Era a discussão. Agora, o jogador tem que ter uma efetiva participação, desviar a atenção, tocar na bola, criar uma possibilidade. É interpretação mesmo. Mas aí uma questão... Mas também, Pascoal, 4-1. Interpretativa não, é só para a gente ressaltar. E aí você vai ver o Piquerez aí, fazendo cruzamentos impressionantes, como nesse gol aí, inclusive. Menino Estevão fez até gol de cabeça. O Estevão é uma oportunidade que a gente tem de ver. Gostou da atuação? O Estevão é diferente, né? É muito diferente. Ontem foi escolhido, na rodada do jogo de ontem, foi escolhido o Rios como melhor em campo. Mas eu peço perdão para vocês, para mim o melhor foi o Estevão. O melhor foi o Estevão. Sabe, não dá para ser... O Estevão acabou com a bola e destrói todo o jogo. Ele tem uma facilidade no drible, campo molhado, campo seco, campo sintético, grama natural. Tem palmeirense sedento, quer que aconteça isso até o meio do ano, precisa acontecer porque o Estevão no meio do ano vai pro Chelsea, para o Estevão brilhar efetivamente, desse jeito que ele fez em Campinas ontem, num clássico aqui regional. Ele ainda não conseguiu, do mesmo jeito que o Memphis ainda não conseguiu um destaque muito grande num clássico contra São Paulo ou Palmeiras, o Estevão ainda não fez isso contra São Paulo e Corinthians. Precisa até em jogo grande mesmo, né? Ter essa grande atuação, né? Quinta-feira pode ser o dia, Pascoal? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Do Estevão ou do Memphis? Ele tem
Estevão e Memphis, os dois. Pode ser de um lado e pode ser do outro. Pode ser 2-2, 2 gols de cada um. São jogadores que desequilibram, são jogadores que têm muita qualidade técnica. O Estevão, assim, a irreverência dele do drible, ele não desiste da jogada, ele vai buscar a jogada, ele perde a bola e briga por ela. Ele, assim, com a qualidade que ele tem, é um jogador muito... Assim, o Chelsea o contratou. Mas eu acho que é muito... às vezes eu fico pensando assim, puxa vida, a gente não vai ter nem o teu gostinho de ver esse cara jogar um pouquinho mais aqui. Aí daqui a pouco vai pro Chelsea, vai ficar 1 ano no banco de reservas. Sei não. Será? Sei não. Hein? Bobear, ele fura a fila. Você acha? Ali pelo lado direito, se bobear, ele fura a fila. Esse garoto é muito diferente, Pascoal. Ele é muito diferente. É um jogador, assim, jovem, né, atual, que mais me gera expectativa aqui no futebol sul-americano. E ontem ele estreou de vez. Porque ele estava um pouco abaixo, o time também oscilando muito. Ontem, grande atuação, o drible, a ginga. Só que eu tenho uma opinião que o melhor jogador do Palmeiras até agora nessa temporada é o Richard Rios. O Maurício está indo bem também, aproveitando as oportunidades. O Veiga ontem voltou a jogar bem, articulando, sendo importante, sendo decisivo, como todo mundo espera. Mas o Richard... no terceiro gol e o juiz anulou o gol. Mas o Pascoal, o Richard Rios, ele está jogando bem todas as partidas. Até em jogos que o Palmeiras não venceu, o Richard Rios, ele consegue ser um jogador que se consolidou de vez no meio campo. O Palmeiras depende das ações dele, com e sem bola. Assim, um jogador que cresceu muito, já estava se destacando há um tempo também na seleção colombiana, e agora ele está voando. Sim, você considera o Estevão, voltando ao Estevão, o principal jogador do Palmeiras? Ele é o cara diferente, realmente. Assim, num sistema de jogo que o Abel adota, ele é o cara que todo mundo procura ele, né, para esse terço final, como o Pascoal gosta de falar, né, nesse linguajar novo. O terço final, no terço final ele é desequilibrante, ele é um cara que tem o drible, você não sabe para onde ele vai sair, e ele tem gol. Por mais que ele não seja central, apesar que ontem o Abel utilizou a tropa toda, né? Ele estava mesclando, metade joga num jogo, mescla com os reservas, no outro faz ao contrário, e assim ele ia preparando, condicionando, mas a necessidade, porque vinha de resultados ruins, e não jogando bem, e a pressão já começando, acho exagerada, já vai aqui a minha opinião, por isso que eu falei lá atrás, para o Palmeiras e para o Abel, parece que o time já tem que começar voando como se estivesse no final da temporada. Os outros times mesclam, opta aqui, colocam ali, faz ali, ganha aqui, ganha ali, e todo mundo vai entendendo. O Palmeiras do Abel não. Tem que voar, tem que arrebentar todo jogo, tem que ser o melhor time. Então, assim, ontem ele colocou todo mundo e correspondeu. Preparou, arrumou, visando o clássico, bota, dá ritmo para o time titular, e a gente viu um rendimento muito bom. Pena que aí vai para a coletiva, ele já quer responder, já quer falar, sabe, acho desnecessário. Faz o trabalho que ele sabe o que ele está fazendo, ele tem o grupo na mão, tem um bom elenco, e o time do Palmeiras vai brigar pelos títulos na temporada. Extremamente bem-humorada foi a coletiva do Abel Ferreira, e acompanharemos agora trechos dessa sorridente entrevista. Na última conferência falei do Estevão e alguns de vocês fizeram títulos a dizer que o treinador detonou o Estevão. Sabem? Alguns de vocês fizeram títulos a dizer que o treinador detonou o Estevão. Não, o treinador não detona ninguém. O treinador educa, o treinador ensina. O treinador procura usar todos os meios e recursos que tem para tirar o máximo dos jogadores, como foi o caso de Estevão hoje. Gostou do Estevão hoje? Eu também gostei do Estevão hoje. Eu já falei publicamente quais são as posições que nós precisamos. E não vou estar a repetir todos os dias. É só ir. Ao primeiro dia eu fiz, precisamos de 3 jogadores. E não vou voltar a referir, precisamos de 3 jogadores. Só isso vocês têm que saber, não têm que saber mais nada. Já sei que agora vocês gostam sempre, agora vai ser o 9, porque não jogou com o 9, nós não jogamos com 11, jogamos com 11, não jogamos, fizemos gols e sofremos, não foi? Não se preocupem, não andem a arranjar temas que vocês gostam, já na última vez, Abel, Klopp, Abel, o Abel só quis fazer uma comparação, alguns de vocês quiseram fazer temas que o Abel, isso é raso, isso é tirar fora do contexto, e é por isso que eu às vezes fico triste com o nível
Mas isto também lá está, tem bons treinadores, tem maus treinadores. Estou a comparar a imprensa com os treinadores, a imprensa com os jogadores. Tem bons e maus em todos os lados. Pascoal, pensa num saco cheio, agora enche mais um pouquinho. É o Abel Ferreira. O cara tá de saco na lua. Não, eu vou falar um negócio para você. Esse é o Abel Ferreira. E é bom que ele esteja assim. É bom. É bom. Você não é mais repórter, né? Não, mas eu já disse aqui outro dia nessa última partida dele, que ele também saiu mais ou menos cuspindo o marimundo, porque ele não está tomando mel, ele está mordendo a abelha, de tão irritado que ele está. E tudo para ele irrita. Tudo para ele irrita. Irrita quando... Fala assim. Não, você é um artista, cara. Ele não tá, como é que é? Ele não tá tomando mel, ele tá mordendo a abelha. Essa daí é nova, hein? Porque ele tá tão irritado que ele não chega a tomar uma colherinha de mel, ele morde a abelha. De tão nervoso que ele tá. Então, eu acho desnecessário. Às vezes ele passa do necessário. Né? Às vezes? Às vezes. Às vezes é necessário e às vezes é desnecessário. Ontem, por exemplo... Quanto é genuíno e quanto é personagem? Eu acho que tudo é genuíno. Assim, eu só não gosto quando ele descaracteriza o acontecimento. Assim, eu não gosto quando o time perde e ele traz tudo para ele, aí começa a brigar com todo mundo. Normalmente ele fica mais bravo nas entrevistas quando o time ganha. Quando o goleiro, então, aí é certeza de patada à vontade. Ontem ele foi reclamar das manchetes, né? E alguém precisa dizer para ele que o repórter geralmente não faz a manchete. Sim. Quem faz a manchete é o editor. Né? Alguém precisa explicar para ele como é que funcionam as coisas. Às vezes as pessoas não têm muito entendimento, tem alguma dificuldade de entendimento como é que funciona o jornalismo, e alguém tem que explicar para ele. Ele estava tão irritado no outro dia... Que bom que você diga, o jornalista também não é bonzinho, né? Não tem. Assim, eu nunca tive problema... O negócio do Klopp lá, eu achei que carregaram na tinta. Eu achei carregado. Mas eu não falaria o que ele falou. Tudo bem. Mas você vê como é que são. Eu também acho que não... Eu entendi o que ele quis dizer. Eu também. Mas eu não falaria. Eu acho que não era para ter falado. Porque ele não... Se ele não fala, não é o Abel. Sim. Aí o Zinho se posicionou de maneira muito clara, e eu também, achando que, se você falar de números, ele foi corretamente. De período, ele foi corretamente. Mas o comparativo não agrada. Na verdade, ali era uma defesa a uma pergunta que o questionava a energia, a vontade, a fome do Abel. Foi por isso que nesse dia eu disse para ele que ele deveria escutar uma música, né, do Raul Seixas, que o Frejá canta muito bem. Tente outra vez. Foi uma sugestão que eu dei para ele. Tente outra vez, escuta essa musiquinha, vê como é que é. E não escutar só por escutar. Escute e interprete o texto. Aí você vai entender a mensagem. Era só... E se fizer isso, ele vai caminhar bem. Assim, mas é o Abel. Eu prefiro ele assim do que aquele Abel que não acha que... Teve um período aí que ele estava achando que estava tudo bom, o time não estava jogando bem. Eu só acho, Abel, que tem alguns momentos que o time do Palmeiras joga como no ano passado. Eu acho que tem que ter alguma novidade. Tem que criar alguma perspectiva nova. Tem que ter essa possibilidade. E eu acho que esses jogadores que você pede podem fazer diferença naquilo que você quer. Um centroavante, um jogador que seja decisivo, alguém que decida jogo, que é a palavra que ele pede para ele. Eu quero alguém que decida jogo. Mas aí eu consigo entender o Abel, porque ele já respondeu sobre centroavante só nos últimos 10 dias, umas 4 vezes, pelo menos. Não, mas o que ele vai falar de novo se não tiver nada, se não tem nada de novo? O volante foi apresentado hoje, inclusive, né? O volante foi apresentado hoje. O Martins. Que não é o Dibu, né? Não, o Dibu é goleiro. O Facundo jogou ontem. Eu estou analisando o Facundo. Eu estou analisando. Já vai começar. Jogou direitinho. Eu vou olhar o Juninho no Flamengo. O Juninho no Flamengo e o Facundo no Palmeiras, eu estou olhando pelo copo cheio ainda, hein? Mas coitado do Juninho. O Juninho no Flamengo e o Facundo no Palmeiras, eu estou olhando pelo copo cheio. Pode chegar. Então, por isso é que eu estou olhando pelo copo cheio. Mas você achou que o Facundo olhando no jogou copo mal ontem? Quem? O Facundo? 2 cara a cara ele jogou para fora. Ou não? O Facundo é bom jogador. Tem adaptação. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Porque tem lá o Atuesta, também era bom jogador, agora estão emprestando de novo lá para Los Angeles e tal, estão querendo ver se dá uma mala para ele rapidinho. Pascoal, no final do ano passado, já dá para chamar de final do ano passado, o Viola esteve aqui no Resenha. Tivemos a participação luxuosa, gravada do Zinho, e nesse programa, o Zinho relembrou
do dia que, atrasado, o Viola arrumou um helicóptero e chegou na academia de futebol de helicóptero, no centro do campo. Teve isso? Verdade. O Neymar, acho que está com dor de cotovelo do Teve Viola isso. e fez a mesma coisa hoje no primeiro treino pelo Santos. Foi o esporte. A gente volta já já para falar de Neymar. Philadelphia Eagles, os times, o jogo é no domingo agora, abre o jogo 18h30, transmissão às 20 horas. E Fernando Campos, você que é o mais jovenzito aqui do pedaço, o show do intervalo é de Kendrick Lamar. Monstro. Monstro? Sabe muito. Lamar ou Neymar? Neymar. Hã? Neymar. Esse Neymarzete de primeira grandeza. Admiro o jogador, acho genial. Acho que vai ser bom pro Santos, vai ser interessante pro Santos. Hoje, Neymar, chegando de helicóptero, aí o registro da chegada do Neymar no helicóptero comum, né? Transporte público do trabalhador brasileiro. É personalizado o helicóptero dele, né? E aí ele já uniformizado, uniforme de treino, preparando-se ali para a primeira atividade, Pascoal, de verdade como jogador do Santos, novamente jogador do Santos. Eu vi essas imagens aí e são imagens para mim animadoras, né? Já? Animadoras, porque aqueles exercícios de ficar preso ali naquela corda aí, isso aí, por exemplo, para ativar ali a musculatura e o joelho, poxa, ele saiu num pique legal, tá bem, entendeu? Bem, isso aí mostra que ele tá assim, fisicamente a gente vê que ele tá, até na primeira imagem, você esteve lá na Vila Belmiro, me parece que fisicamente ele tá no. Agora, se ele vai ter condições de jogo ou não, talvez ele possa jogar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Eu acho que 30 é um limite bom para ele jogar. Ou se der para jogar um tempo, eu acho que um tempo é muito pesado. Muito, hein? Mas o que tempo que ele puder jogar nesse meio de semana já é uma contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o adversário. Lanternaço. Quarta-feira. Quarta-feira, eu acho que seria bom já colocar em campo. Antes do Zinho falar sobre o Neymar. O Neymar, a chegada dele, vê como é que o cara é, como que melhora, cara. Você fala, não, mas assim, a presença dele, só dele chegar, a apresentação dele na sexta-feira, aquele ambiente, chega no jogo, pá. Você falou em ambiente, deu uma deixa perfeita. A gente vai mostrar agora um minutinho do Neymar ao lado do até aqui melhor jogador do Santos na temporada. O amado Guilherme? Com sobras. O Guilherme e o Neymar resenhando. Parece que o Guilherme está ocupando o quarto que era do Neymar na passagem anterior. Vamos dar uma olhadinha. Os caras olhando pra mim quando eu tocar a bola, não, mas só fazer partão, pá. Eu vou te achar. Tá gravado. Peguei na bola, só o facãozinho. Não olha nem pra mim, só só vai. Ela vai chegar. Mas ele chegou lá, ele já contou, foi uma coisa tranquila, mano. Agora eu tô fazendo. Onde que era o teu quarto? Você manteve contigo. No fim da escada? Na frente. Na frente da escada? Na frente da escada? Adivinha? O meu. É o meu quarto! É mesmo? Juro por Deus! As coisas de lá então já. Não, pera. Subiu a escada de frente. É esse aí. É o meu. Esse aí? Já vou lá tirar minha. E do lado não, vamos fazer o seguinte, né? Tô na frente de umas camas de casa. Tamo junto. Cama de solteira, mano. Não pode ser uma grande, uma pequena. Pô, vai ficar 11, quer ficar com o quarto. Os caras os caras me perguntavam. A 11 tá bem, a 11 tá bem. O Neymar vai jogar com qual? Eu não sei, às vezes com um jogo ele joga 10, o jogo ele joga 11, foi você. Tetra, você conhece bem ambiente de futebol. Tá muito evidente que os companheiros de time do Neymar estão fascinados com essa possibilidade de convivência com um jogador desse tamanho, né? Não só dentro de campo, como fora de campo também. Não, sem dúvida. Não, e o início da resenha é perfeito, porque eles começam... Tem a brincadeira do quarto e tal, essa resenha que tem, normal. Chegou agora, já quer sentar na janela, aquelas resenhas, né? Aquela coisa, esse lugar aí, da comida aí, eu sento aí e tal. E há um respeito muito grande pela história do Neymar, mas eu gostei do início da resenha, sabe?
Não, ó, quando eu pegar na bola, faz o facão, pode ir que eu vou te achar. E isso pode acontecer muito, porque o Guilherme joga ali pelo lado esquerdo, tem velocidade, né? E com essa qualidade para achá-lo na frente, se ele aproveitar, e eu acho que ele vai aproveitar, porque como você falou, ele tem sido o melhor jogador do Santos. E chega o cara que é um dos maiores, depois do Pelé, o maior da história do Santos. E com uma qualidade monstruosa. Ninguém discute essa qualidade do Neymar. Então as coisas vão melhorar muito para o Guilherme, para o Tiquinho Soares, para o Soteldo, que o Soteldo vai virar aquele cara disciplinado taticamente para ter uma vaguinha no time, né? Porque o Pedro Caixinha falou que ele é muito bom com a bola, mas é indisciplinado sem a bola. O Soteldo tendo esse comprometimento, fica um ataque interessante. Soteldo, Guilherme, Tiquinho Soares, Neymar, é uma expectativa grande para o torcedor do Santos. A chegada do Neymar, né, ele fez por merecer, construiu uma história linda, financeiramente conseguiu isso pelo que ele apresentou dentro de campo. E ele estava aqui, né, em Mangaratiba, tem uma casa ali, e assim, de helicóptero de Mangaratiba para Santos, 20 minutos, nem isso, 30 minutos. Vamos dizer, bem próximo, dá para ele continuar morando aqui, ir todo dia, porque ele tem o helicóptero dele, fez por merecer. O importante é que ele chegou para trabalhar, para treinar, para cumprir a obrigação dele. Do jeito que ele chegou, ele chega do jeito que ele quiser, porque ele fez por onde mereceu o que ele tem. Agora, o que o torcedor do Santos e nós que amamos futebol queremos é ver ele dentro de campo, como nós vimos aí, ó. Estamos vendo, treinando, se dedicando, focado. E isso o Neymar sabe que vai ser observado diariamente. Era diferente quando ele estava lá fora. Então é legal ele com essa vontade, com essa alegria, o ambiente, o Pascoal está certíssimo. O Santos joga muito bem contra o São Paulo, sem ele estar em campo, mas a presença dele estava por ali, ele estava na casa dele assistindo, tá certo também com a família dele, mas você vê a empolgação da torcida, a atmosfera fica boa. E quando esse ambiente fica bom, você conhece também, Plial, você viveu, o Pascoal, o Donan, vocês sabem que você trabalhar num ambiente saudável, tranquilo, leve, as coisas acontecem, fluem, claro, você tendo qualidade. E o Santos está com muita qualidade, porque tem um dos maiores de todos os tempos, que é o Neymar. Sem dúvida. Eu estou apreensivo para quarta-feira, claro, e também para o primeiro clássico do Neymar. Aniversário do Neymar. Aniversário, 33 anos do Neymar. A gente tem um minutinho só de programa, mas estou pensando aqui, Dona, também no primeiro clássico que ele vai disputar, que é contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, fora de casa. Aí o bicho vai pegar, hein? Vai ser um teste para ele, físico, técnico, e vai ouvir muita coisa também da torcida. E o Neymar, na passagem anterior, tinha dificuldade de se criar para cima do Corinthians, apesar de voar na época e do Santos ter um timaço, né? Mas o que o Zinho falou, eu tô muito na linha, assim, não só o clube, né, tá motivado, muda o ambiente, mas ele tá feliz. Ele parece estar muito motivado e quer voltar a jogar futebol, né? Jogou muito pouco, né? Da Copa do Mundo de 2022 para cá, tá em casa. Vamos ver como é que vai ser agora essa sequência no Santos. Obviamente, um upgrade imediato e automático, porque é um cara que é gênio, né? Tecnicamente. Parada rapidíssima, a última do ESPN FC dessa segunda-feira. A gente volta já. Voltamos apenas e tão somente para as despedidas. Grande beijo e grande semana, meu amigo Tetra. Amanhã vocês estarão acompanhados da Daniela Boaventura, o mesmo trio, Pascoal, Zinho e Donan. Agora na sequência tem Sport Center com a dupla titular, Felipe Mota e Marcela Rafael, e os comentaristas titulares, André Kfouri e Gustavo Zupac. Eu volto hoje 11 da noite. Tem isso não, também. não. 10h30, hoje é um pouquinho mais cedo. 22h30 hoje? Com os Fábios, Fábio Luciano e Santos, Diego Alfredo Lugano e Luiz Fabiano. Resenha da rodada hoje mais cedo, 10h30. Tchau, gente. Valeu, ótima semana. Eu queria esses caras jogando tudo no meu time. O Cruzeiro pretende reabrir a sua janela de transferências para buscar um substituto de João Marcelo. Com a grave lesão do zagueiro, que deverá ficar por um longo tempo sem atuar, o clube tem a intenção de ir atrás de um reforço,
mas vai aguardar o crivo do novo treinador, que deverá ser Leonardo Jardim. Sem João Marcelo disponível, o Cruzeiro passa a ter apenas 3 opções para a zaga: Fabrício Bruno, Jonathan e Vilauba, atletas da base, como Pedrão e Everton, foram emprestados. O jovem Bruno Alves deverá ser utilizado em um primeiro momento em treinos e jogos, inclusive no de quarta-feira, contra o América Mineiro. Janderson também vai compor atividades e também poderá participar de partidas, segundo apurou o GE. Assim, num primeiro momento, os 2 jovens formarão parte do elenco. O Cruzeiro vai aguardar uma decisão conjunta com o técnico Leonardo Jardim para iniciar as investidas no mercado. Pretende ouvir o treinador sobre características e possíveis alvos. Mas já há entendimento interno que será necessário ir atrás de um nome para a temporada. Com calendário apertado e podendo perder atletas por lesão ou suspensão, o clube ficaria com ainda menos peças. Como o GE mostrou há algumas semanas, o clube não irá atrás mais de reforços. Após as 9 contratações, entretanto, o cenário poderia mudar em virtude de lesões. Para a zaga, após não concluir a operação com Valentim Gomes, a Raposa também definiu que não irá atrás de outro nome, pois apostava no crescimento de Jonathan Jesus.